Oi, gente, a paz do Senhor, amém? Eu estava aqui procurando a passagem, estava nem esperando, mas vamos lá. Eu quero compartilhar aqui uma palavra e no final vou fazer uma oração, amém? É uma palavra assim revelada da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. Eu quero aqui, viu, ler essa palavra que se encontra aqui em 2 Crônicas 20, né? 20 e o versículo 20 em diante, que diz assim: Pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, seu Deus, vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia ela dura para sempre. Amém, irmãs? Essa palavra aqui, ela vai falar acerca da vitória de um homem de Deus, tá? Josafá, ele era um homem de Deus, ele era um servo do Senhor. Josafá, ele era um homem que ele estava na presença de Deus. Josafá, ele era um homem que ele caminhava na presença de Deus. Josafá, ele era um homem que ele servia ao Senhor. E muitas das vezes, viu, amada igreja, pelo fato de nós estarmos na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, você ser uma mulher de Deus, aqui tem muitas mulheres, graças a Deus, aqui é pouquinhos homens, né? Tem 10% de homens, mas a grande maioria aqui são mulheres. Pelo fato de você ser uma mulher de Deus, pessoas de Deus, nem sempre nos isenta de passar por grandes desafios. É assim em toda a Bíblia Sagrada. Zacarias, Isabel e vários outros, né? Como Manoá, sua esposa, que Deus ali deu Sansão. Isabel também, que deu à luz ali a João Batista. Alguns passaram por algumas situações difíceis, como Isaac e Rebeca, onde Isaac ele precisou orar insistentemente, para que Rebeca ela gerasse, para que ela engravidasse. Então, Josafá ele era um homem de Deus. E agora, a Bíblia vai dizer que vieram alguns para avisar a Josafá. Alguns para avisar a Josafá. Deus não deixa ninguém enganado, enganada. Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Vieram alguns e avisar a Josafá: irmãs, Deus não deixa ninguém enganado, enganada. Deus sempre vai revelar, seja por sonhos ou levantar alguém para falar. Irmãs, Deus sempre avisa antes. E foram avisar o homem de Deus, Josafá: vem contra ti uma grande multidão. E ali vai falar, né? Contra ti, além do mar, né? Contra ti, da além do mar e da Síria. Ó, que lá estão em Azazon Tamar, que é em Gedi, uma grande multidão. E ali, irmãs, Josafá, ele teve medo. Quem é que não teme? Fala aqui para mim. E é normal, que Deus não chama super-homens e nem mulheres maravilhas para a sua obra. Deus chama pessoas dotadas de carne e de osso para a sua obra. E aqui Josafá, ele temeu. E no mesmo instante que ele temeu, irmãs, tinha uma cultura aí que eu acho que isso mudou. Que mulher de Deus, pessoa de Deus não podia chorar, nem em público. Isso passou, né? Graças a Deus que eu creio que isso passou. Deus, né, quer pessoas comuns, normais, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa debilidade, na nossa fraqueza, na nossa humanidade.
Então aqui Josafá, ele teve medo, mas aqui tem uma chave, ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele foi o quê? Foi buscar ao Senhor. É necessário sempre buscar ao Senhor. A palavra vai dizer, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Então, o grande segredo é buscar ao Senhor primeiramente, depois você pode buscar as pessoas. Mas a primeira coisa é você buscar ao Senhor. Não tem mal nenhum você buscar as pessoas. Buscar ajuda em pessoas, até que porque são essas pessoas que serão possíveis canais de Deus para te ajudar. Deus poderia enviar um anjo, descer um anjo na terra, pá! Como foi lá com Maria, mandou um anjo lá na sala de Maria. Pode. Mas normalmente Deus, olha só o que eu vou falar, ele usa pessoas, e às vezes, mas até ímpio, gente que não professa fé, tá? E aqui nessa palavra, ele foi buscar o Senhor. Aqui uma outra chave. Ele apregoou um jejum. E esse jejum aqui, irmãs, em todo Judá, esse jejum aqui pode ser um jejum de 2, 3 horas, mas um tempo de qualidade com Deus. Ali você ora naquelas 2 horas, não come nada, não bebe nada, 2, 3 horas. É só você e Deus, sem celular, sem distração, sem ninguém. É Bíblia, oração, louvor e palavra. É você e o Senhor, e ali você vai ter o foco naquilo que você precisa, naquele algo que você precisa, naquela situação na qual você precisa. Há castas de demônio que sai com jejum e oração. O demônio detesta quem jejua. O demônio tem raiva de quem jejua. O demônio, o mal, ele não quer que nós venhamos a jejuar. E perceba, quando você começa a jejuar, há aquele levante, sobretudo vários dias, há aquele levante porque você está mexendo no mundo espiritual. E é normal. E aí eu paro o jejum? Não, permaneça no jejum, permaneça na oração, permaneça no propósito. Sabe assim, virou um caos. Nossa, a irmã Raquel falou para jejuar, meu Deus, o negócio piorou, meu pai. Geralmente é assim. Passa uns dias, as forças elementares vão sentir. Porque o teu corpo espiritual, ele está resplandecendo e as trevas não resistem. Então, e ali, irmãs, começam os levantes. Ele usa, né, o mal, ele usa pessoas que estão próximas a você. Seja no trabalho, seja em que lugar que for. E aí eu paro, não, permaneça. Irmãs, às vezes é preferível você estar ali 2, 3 horas ali com Deus, do que você estar o dia inteiro ali no jejum, fazer 12 horas de jejum e estar nas redes sociais. Sai para fazer compra, faz um monte de coisa que não tem nada a ver com disciplina espiritual dentro de casa. Faz um monte de coisa, é só passar fome. Não, irmãs. Às vezes é preferível aquele pouquinho ali, aquelas pouquinhas horinhas ali, Você tá ali com Deus ali, naquele foco, naquele direcionamento, do que você ficar o dia inteiro na distração. Então aqui Josafá, ele apregou um jejum é uma arma espiritual. E tinha um menino lá, eu tô me lembrando dessa palavra, viu, irmãs? Tô me lembrando aqui dessa palavra, tinha um menino lá, se debatia, os discípulos foram lá, nós não podemos expulsar e tal. E nós não podemos, e ali Jesus vai lá e resolve a situação. Jesus vai lá e resolve a situação.
E ele vai dizer, ó, a castas de demônio que sai com jejum. O diabo detesta negócio de jejum. Detesta, não gosta, tem raiva. Tem, e muita raiva e ira, irmãs. E fica ligado e ligada quando você estiver fazendo jejum. E ali ele se pôs em pé, tá? Na congregação de Judá e de Jerusalém, diante do pátio novo, e vai falar ali uma oração. Depois você medita na oração. Ele vai orar e ali ele vai falar com Deus. E ali depois que ele orou, a Bíblia vai dizer que veio o Espírito do Senhor. O Espírito Santo aqui, ele atuava não de forma permanente como atua hoje, tá? O Espírito Santo hoje, ele atua de forma permanente. O Espírito Santo hoje, ele atua de forma permanente, não transitória como nessa época. E o Espírito Santo aqui nessa história sagrada foi sobre a congregação na vida de um profeta chamado Jaaziel. E ali Deus vai usar e tomar aquele homem, vai dizer: dai ouvidos a todos Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, aí coloca aí teu nome. E tu, ó rei Josafá, coloca aí o teu nome. Não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte no deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor, aleluia, vos dará, ó Jerusalém e Judá. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus aqui falou para ir. Deus aqui falou para ir. Deus aqui falou para ir, para eles irem. E ali Josafá, ele vai se prostrar, e pela manhã bem cedo, no deserto de Tecoa, ele ficou o quê? De pé. E outra coisa, viu, irmãs? Deus vai dar uma estratégia. Olha o que ele vai falar: amanhã descereis contra eles. Tem hora de você ir, tomar uma posição, uma atitude. Tem hora de você, ó, ele fala aqui, ó, Deus falando: e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Deus nos próximos dias, aleluia, vai te dar um direcionamento. Deus nos próximos dias vai te dar um direcionamento. Deus nos próximos dias vai te dar um direcionamento. E aqui, irmãs, Deus vai dar um direcionamento aqui. E ali pela manhã bem cedo, né, Josafá se colocou de pé e falou: ó moradores de Jerusalém e de Judá, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. E ali ele vai se aconselhar com o povo e vai ordenar cantores, né, para o Senhor. E ali ele vai render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma outra coisa, que é a terceira e última chave que eu quero falar aqui para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, é que o inimigo, ele detesta, ele não gosta de gente que ora. Ele não gosta e ele detesta quem ora e quem louva. Porque aqui, ó, colocaram os cantores e a palavra, ó, tendo eles começando a cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor em emboscadas. Quem vai botar as emboscadas é o Senhor. E ali vai ser um atrapalho atrás do outro. O Senhor colocou o que? Emboscadas. Você vai precisar fazer... Não. Só aguarda os atrapalhos, um atrás do outro. Então, creia nessa palavra, toma posse dessa palavra e creia nessa palavra, porque Deus, ele é fiel.
E Ele vela pela palavra dele para cumprir na minha e na tua vida. E ali aquele povo, né, aquele grande exército foi desbaratado, porque um ajudou o outro a destruir-se. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza, abundância. Eles não saíram de mãos vazias, mas saíram com as mãos cheias. E a Bíblia vai dizer, porque o Senhor os alegrara dando vitória sobre os seus inimigos. E ali quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e ali o reino de Josafá teve paz, Deus vai te dar paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Então, assim, receba a paz, Deus vai te dar paz, Deus vai te dar repouso. Eu não sei o que está acontecendo. Se você quiser compartilhar aqui com a irmã Raquel, eu vou ler. E eu leio, viu, irmãs? Leio, respondo. Respondo assim, até mesmo de forma breve, sucinta. Às vezes eu leio aqui também no canal os comentários. Mas fique à vontade, tá bom? Que Deus abençoe e guarde essa palavra aí de meditação desse dia de hoje. E que o Senhor continue abençoando a sua vida. Fica na paz.